Prazer estar aqui, rever irmãos, e vamos ao que realmente, de fato, nos importa e nos interessa. Cantamos, já nos preparando para a palavra, que nós vamos morar com o Senhor, que nós somos peregrinos aqui. E que bom é ser amigo de Deus e desfrutar dessa relação próxima por toda a eternidade. Hoje nós queremos meditar e vamos compartilhar aqui com os irmãos nesta noite e a todos que nos assistem pela internet, peregrinos do Senhor neste mundo. Todos os dias você tem essa convicção, todos os dias você tem essa lembrança, na sua vida diária, no seu cotidiano, nas suas tomadas de decisões, você age, vive, pensa como um peregrino do Senhor neste mundo, pois é o que eu e você de fato somos. Eu peço que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza, e vamos ler Hebreus 11. Nós leremos, eu vou pregar mesmo até o versículo de número 14, mas nós vamos ler até o 16 para o sentido ficar completo. Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 16. Essa semana estive com muita tosse, passei muito mal. E até falei para o pastor Tiago, rapaz, você está orando um pouco por mim, hein? Porque eu preciso pregar lá domingo, hein? E aí toma remédio daqui, da acolá. Hoje não dei a escola bíblica. Falei para ele, olha, não vou dar a escola bíblica para ir lá pregar para os amados irmãos. Ele lá de Brasília, se comunicando comigo e mandando as fotos para mim, né? Falei, como pode, né? Vai para lá e manda as fotos para eu ficar aqui desejando estar no Planalto Central. Um abraço ao reverendo Tiago. Vamos ler então do verso 8 ao 16, leitura alternada. Então, se porventura no decorrer da mensagem nós tossirmos um pouquinho, tenha paciência comigo, tá? Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus de amor, que bom louvar, que bom te adorar, que bom estar aqui. E agora, ó Deus, o anelo da nossa alma é receber a palavra viva do Senhor em nossos corações. Que assim como as corças aspiram pelas águas,
nós também, ó Deus, aspiramos e desejamos pelo conhecimento do Senhor, da Tua palavra, dia após dia, dando-nos, ó Deus, cada vez mais um entendimento claro da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu querer. Fala, Senhor, conosco, nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz que nos fortalece, confirma o Teu propósito e nos direciona. Fale com a Tua igreja nesta noite, poderoso Deus. Nós confiamos no agir do Senhor, na operação do Teu Espírito em nosso favor, e que por Tua graça, para o Teu louvor e para a glória do Teu nome, a Tua amada igreja, ela seja eficazmente pelo Teu Espírito e pela palavra do Senhor edificada nesta noite. É o nosso pedido, a nossa oração, que lhe fazemos no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, vocês certamente já ouviram falar, alguns já leram, conhecem o livro O Peregrino, de John Bunyan. Durante muito tempo, o livro O Peregrino, ele foi o segundo livro mais vendido no mundo. Este clássico da literatura cristã, lá do final do século XVI, ele foi impresso, publicado, mais precisamente, no dia 18 de fevereiro do ano de 1678, em Londres, na Inglaterra. E desde então ele passou por diversas edições, já foi publicado em diversos idiomas e lido por milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. E neste best-seller da literatura cristã, O Peregrino, este livro de John Bunyan, ele relata a trajetória de cristão, tendo como objetivo, personagem deste livro, chamado de cristão, o objetivo desta obra é exatamente encorajar os cristãos, nós, os peregrinos da fé, na caminhada rumo à Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Este livro, então, ele descreve a jornada de um peregrino do Senhor em terra estranha. E foi exatamente dessa forma, peregrinos em terra estranha, foi desta forma que o apóstolo Paulo, ele se dirigiu aos irmãos do primeiro século. Na sua primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo de número 11, ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos, paroikoi, é a palavra grega paroikoi. De onde vem a palavra paróquia? Ela vem de paroikoi, que significa casa, moradia, residência, habitação. Paroikoi aqui se refere, amados irmãos, aos residentes de uma pátria que, porém, eles não têm cidadania daquela pátria. Eles estão ali, eles moram ali, residem ali, mas eles estão na condição de não cidadãos, portanto, estrangeiros. É a palavra paroikoi, peregrinos. E depois vem a palavra forasteiros, que é parapidemos. Parapidemos, forasteiro, é aquele que está no lugar, mas não como residente. Ele está em trânsito. Ele está ali, mas ele está
em viagem, como viajante. Então Pedro ele está lembrando que nós somos tanto peregrinos, alguém que reside, mas reside ali num lugar, numa pátria, tem até e desfrutam de alguns privilégios das leis daquele lugar, e também estão sujeitos às obrigações das leis daquele lugar, mas não são cidadãos, não têm cidadania, é estrangeiro. Então nós somos tantos peregrinos, paroikoi, como somos também forasteiros, parapidemos, ou seja, alguém que está de passagem, alguém que está de viagem e não como residente. Ao mesmo tempo, nós somos uma coisa e também a outra, e devemos trazer isto à nossa memória. E ele prossegue e continua e lança um desafio. Já que nós somos peregrinos e forasteiros, ele diz: se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em outras palavras, ele está dizendo, agora amarrando o raciocínio: amados, uma vez que vocês que desfrutam do amor incondicional do Pai, e ao usar esta palavra amados, ele carinhosamente está se dirigindo a uma comunidade que desfruta de uma maneira ímpar do amor incondicional do Pai. Vocês que desfrutam do amor incondicional do Pai e são peregrinos e forasteiros, eu insisto, eu exorto, eu insto, eu encorajo-vos na qualidade de peregrinos e forasteiros que sois, na natureza de peregrinos e forasteiros que sois, a que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E agora eu quero ir para Hebreus, o texto que lemos, depois de fazer essa introdução, mencionando aqui a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Eu quero destacar nesta noite, peregrinos do Senhor neste mundo. Quero destacar 3 coisas pertinentes, concernentes a um peregrino do Senhor neste mundo. Verso de número 8. Vamos ler novamente, meus irmãos? Por favor. Eu irei começar e a igreja vai prosseguir. Pela fé, Abraão... Pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Primeiro destaque que eu quero fazer nesta noite com relação ao peregrino do Senhor neste mundo. O peregrino do Senhor neste mundo tem uma missão excelente, inegociável. Peregrino do Senhor neste mundo tem uma missão excelente, nobre, ímpar, inegociável. O texto começa dizendo: pela fé Abraão, quando chamado. Chamado aqui é o verbo kalel. Verbo chamar, kalel. Kalel literalmente significa chamado para, comissionado para, designado para. Abraão, portanto, ele foi nomeado, convocado por Deus, comissionado por Deus, com um propósito. Lá em Gênesis capítulo 12.
com uma missão específica, clara, estabelecida por Deus. E a missão, ser um abençoador. Uma bênção para todas as nações da terra. Ser um pai de muitas nações. E ele, diz o texto, ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Meus queridos e amados irmãos, foi uma obediência pela fé. E a obediência pela fé, sim. Mas não foi uma obediência irresponsável. Não foi uma obediência inconsequente. Porque a nossa fé, ela não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé que tem alicerce. A nossa fé é uma fé que tem firmes fundamentos. Ele não recebeu tudo de Deus no chamado. Aliás, a princípio ele recebeu pouquíssimas, quase nada de informações. Mas ele recebeu o suficiente para entender que aquele chamado de Deus, ele era ímpar, singular, excelente, inegociável. Meus queridos e amados irmãos, o chamado de um peregrino é dessa natureza, de alguém que entende e compreende que neste mundo, que nesta terra, ele é um peregrino, um forasteiro, um chamado por Deus. Nós não podemos perder isso de vista, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Em João, capítulo de número 17, na oração sacerdotal, em que o Senhor Jesus, ele ora ao Pai pelos seus discípulos, ele assim fala ao Pai: não peço que os tires do mundo. E aí o que que Jesus diz mais à frente, irmãos? E sim que os guarde do mal. Eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde do mal. João 17, 15. Meus queridos irmãos, o mundo ele jaz no maligno. Já estudou essa expressão, jaz no maligno? O mundo está deitado, prostrado, rendido, comprometido, serve e está rendido ao maligno e ao seu sistema. Quando referimos mundo, estamos falando de um sistema degenerado, corrupto, pervertido, oposto a Deus, aos seus princípios e aos seus valores. O mundo jaz no maligno, está rendido a Satanás. Está prostrado diante de Satanás e serve aos seus propósitos. Logo, estar no mundo nos implicará em muitos sofrimentos. Estar no mundo nos implicará em muitas adversidades. Então, por que o Senhor Jesus, e eu volto a insistir, não pediu ao Pai que tirasse os discípulos do mundo, e todos os seus, e a nós, deste mundo? Por uma questão muito básica, meus amados irmãos. Porque na qualidade de peregrinos e forasteiros, nós estamos neste mundo mal com uma missão. Nós estamos aqui com um propósito estabelecido pelo Pai. Esta missão, ela é excelente e inegociável. Eu vejo algumas pessoas dizendo: pastor, tem horas que dá vontade de chutar o balde e deixar esse mundo. Já escutou alguém dizendo assim? Me perdoe a expressão,
Quando a gente olha para o mundo, e eu estou falando enquanto sistema de valor degenerado, pervertido, corrompido, oposto à lei de Deus, à vontade do Senhor, olhando para este mundo, a vontade que nos dá é dizer: mundo, vai às favas. Tem hora que dá vontade de dizer isso. Mundo, que você vá às favas. Dane-se, mundo. E o raciocínio é: já que você não quer Jesus, já que você não quer a luz, já que você não quer aquilo que Deus tem proposto, então dane-se o mundo. Mas enquanto peregrinos não podemos fazer isso. Porque Deus nos chamou para exatamente sermos sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 15. Então a nossa missão de ser sal, de ser luz, exatamente no mundo em estado de putrefação, no mundo em estado de decomposição, a igreja, ela tem que ser o sal. É a missão de peregrinos e forasteiros neste mundo. E é por isso que ainda 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Paulo ele disse: o soldado de Cristo, ele não se envolve nos negócios desta vida. Ele não se deixa distrair. Ele não negocia, ele não recua diante da sua missão de ser um peregrino do Senhor neste mundo. Em primeiro lugar, um peregrino do Senhor neste mundo tem uma missão excelente, inegociável. Você tem cumprido essa missão? Você tem sido a luz de Cristo? Você tem sido o sal que preserva neste mundo mal? Que assim você seja, porque este é o seu chamado. Agora vamos ler o versículo de número 9. Versículo de número 9. Vou começar, os irmãos prosseguem. Pela fé, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Segundo destaque que eu quero fazer com relação ao peregrino do Senhor neste mundo, é que o peregrino do Senhor é alguém que não para, avança. Peregrino do Senhor é alguém que não para, avança. Veja que desde a saída do Egito, e até mesmo depois, logo na entrada da terra de Canaã, os patriarcas, eles não pararam. De lugar em lugar, armando, desarmando as suas tendas, eles foram progredindo, eles foram ganhando terreno, eles foram avançando. E é exatamente no avançar, é exatamente ao avançar, preste atenção, é no avançar que o peregrino vai deixar a sua herança. É no avançar que você, mãe peregrina, você, pai peregrino e forasteiro, é no avançar que você vai deixar a sua herança. Presbítero Samuel, imagine que eu estou andando num terreno de areia. E eu estou caminhando. À medida em que eu avanço, o que eu deixo para trás, presbítero Samuel? O que eu deixo para trás, irmãos? Estou caminhando no terreno de areia, e ao avançar, atrás de mim fica algo que você precisa deixar para sua filha, que você precisa deixar para os seus filhos, você pai, você mãe, você precisa deixar
os passos de um andar com Deus. Você precisa deixar as pegadas de uma vida em obediência ao Senhor. O peregrino, ele não pode parar, ele tem que avançar, porque ao avançar é que ele deixa a sua herança, as pegadas, as marcas, os passos de fé, de obediência ao Senhor. Você não pode parar, minha irmã, você não pode parar, meu irmão, para deixar pegadas. Como a nossa geração está precisando de pegadas. Perdidinha, muito lá fora. Precisa das nossas pegadas. Estamos deixando? E quais? Na medida em que avança e que caminha, o peregrino, por isso que nós precisamos olhar o nosso andar. Porque alguma coisa você está deixando para trás. Em outras palavras, mas num raciocínio similar, Paulo lhe diz, cada um veja como edifica. Cada um veja como está andando. Porque a forma como estamos andando vai determinar o que nós deixamos para trás. Você entendeu como isso é importante? O que você está deixando para trás? Gênesis 25 vai mencionar a divisão da herança de Abraão. Você queria estar nessa? Na hora de receber uma herança como a de Abraão, hein? A divisão da herança de Abraão. Gênesis capítulo 25. Ali menciona, versículo 5, diz que Abraão, aos filhos das concubinas, ele deixou presentes. Por melhores que fossem, joias caríssimas, ele deixou presentes. E para Isaac? O que você vai deixar para o seu filho? O que eu vou deixar para o meu filho? E para Isaac, o que ele deixou? Para Isaac diz assim, tudo quanto possuía. Está lá no versículo 5. Aos filhos com as concubinas deu alguns presentes. A Isaac deixou tudo quanto possuía, tudo, tudo, meus amados, mais que as terras, mais que os poços, mais que os servos, mais que os rebanhos. Sabe o que o peregrino da fé, Abraão, deixou e deixou com lastro? Ele deixou o seu exemplo, ele deixou a sua vida, ele deixou as suas marcas, ele deixou as suas pegadas, ele deixou o seu exemplo de obediência como herança para Isaac, exemplo de honra ao Senhor, seu Deus. E nós? Que temos nós para deixar? Que temos nós para deixar? Paulo, ele foi um peregrino e ele entendeu muito bem isso. E um peregrino, ele entende, para mim, o viver é Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Este homem é um peregrino claramente. E como peregrino, Paulo, ele não parou. Paulo, ele avançou. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Paulo se foi, mas ao mesmo tempo Paulo está presente. Paulo está na minha vida, Paulo está na sua vida, Paulo está na vida da igreja. Porque como peregrino ele não parou. Ele avançou e deixou marcas, deixou pegadas indeléveis, inegociáveis de um bom peregrino do Senhor neste mundo. Jesus, ele deixou a glória celestial
ele assumiu a forma humana. E ele também veio peregrinar. E ele deixou pegadas, ele deixou marcas. 1 de Pedro 2,21 diz que ele deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. Ao findar a sua jornada, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou um caminho abençoado, passos firmes, seguros, para eu e você trilharmos. Por isso que nós cantamos, que segurança tenho em Jesus. Pegadas firmes que o Salvador nos deixou e nós podemos segui-las com toda segurança. Essa segurança que nós temos é o legado que Cristo Jesus, ele deixou para nós, os seus discípulos. Um peregrino, ele não para, ele avança. E ao avançar, ele deixa as pegadas para trás. Terceiro e último lugar, nós vamos ler o verso 8 de novo. Eu vou ler o 8. E depois nós vamos ler o 14 até o 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. A igreja, o 14. Todos que falaram deste modo, estavam procurando uma pátria. Ora, por que estavam procurando uma pátria? Entenderam que aqui eles são peregrinos. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. A igreja 16. Aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Em último lugar, um peregrino do Senhor neste mundo, ele tem expectativas para além deste mundo. Um peregrino do Senhor, ele tem expectativas, ele aspira, como vai nos dizer aqui, aspiravam a pátria superior, isto é, celestial. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus, verso 8, que Abraão, quando chamado, ele obedeceu a fim de ir para o lugar que recebia por herança, mas ele aspirava uma pátria ainda superior, uma pátria celestial. Meus irmãos, para onde temos lançado as nossas expectativas? Para onde? Em que? Em que você tem lançado as suas esperanças? A esta vida? Se a sua esperança se limita apenas a esta vida, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis, pobres e infelizes deste mundo. Para onde temos lançado as nossas expectativas? Aqui está a resposta. Porque peregrinos tão desestimulados? Porque peregrinos tão xoxos? Porque peregrinos tão afastados? Porque peregrinos que não têm mais aquele vigor espiritual, aquela sede? Onde tem se lançado a expectativa? Aqui está a razão da frustração. A razão das expectativas frustradas é onde nós temos lançado as nossas expectativas.
muitas pessoas estão lançando as suas expectativas neste mundo e nesta vida presente. Muitos estão frustrados porque lançaram as suas expectativas no mundo mal. E aí chega a uma conclusão, e eu digo para você, não se pode, preste atenção, não se pode receber nada bom de um mundo mau. Irmão, se eu espero, se eu alimento a esperança de que eu posso receber alguma coisa boa de um mundo mau que jaz no maligno, o resultado é decepção. Porque não se pode receber nada de bom de um mundo mau. No mundo peregrino do Senhor, ele tem que ter duas posturas: inconformismo e realismo. Inconformismo e realismo. De vez em quando eu ouço algumas irmãs falando assim: pastor, eu estou querendo ter um filho, mas eu estou vendo as notícias e eu estou ficando com medo. O mundo está mal demais para se ter filho. Já ouviu esse raciocínio? E o mundo está assustador mesmo. Mas vai piorar. Me desculpe de dizer, vai piorar. Não lance as suas expectativas nesta vida e neste mundo, porque não se pode receber de volta nada de bom de um mundo mau. O peregrino ele tem que, neste cenário, ter duas posturas: inconformismo. O que é inconformismo? Ainda que eu saiba que o mundo jaz no maligno, e que de fato a tendência e o que vai acontecer são as coisas piorarem mais e a sociedade se degenerar mais. Contudo, eu não perco a minha postura de inconformado. Romanos 12, jamais eu poderei me conformar com este século, jamais eu poderei, como peregrino, me render a este século. O mundo se deteriora. E por mais que ele venha a se deteriorar, eu não me prostrarei diante das ideias deste mundo. Inconformismo sempre. Inconformados, eu vou lutar. Eu vou lutar pela sociedade para que ela seja mais justa, para que ela seja mais humana. Eu vou lutar para que as famílias ela tenham alicerces firmes sob o fundamento da palavra de Deus. Eu vou lutar pela sagrada instituição do casamento. Eu vou lutar. Mas sabendo que a resposta do mundo, ela vai ser contrária à minha luta. E vai ser mesmo. Mas eu vou continuar com a minha postura de inconformismo. Mas nós vamos à segunda atitude, o realismo. Você vai lutar com seus filhos pelos valores da família, você vai lutar pelos princípios estabelecidos na palavra de Deus, você vai lutar por uma educação infantil segura, você vai lutar trazendo o seu filho à EBD, você vai lutar investindo na vida espiritual dele, você vai lutar na oração e na palavra, mas sabendo que o mundo, enquanto sistema, ele vai de mal a pior. Cada vez mais. Realismo. O sistema corrompido não vai melhorar. A redenção virá na consumação final com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lutar pelo que cremos. Vamos lutar pelos princípios da nossa fé. Mas sabendo que a resposta do mundo ela será oposta
aquilo que prezamos, aquilo que valorizamos. O mundo, enquanto sistema corrompido, ele não vai melhorar. E algumas vezes você vai dizer assim, a nossa luta é em glória. Não é. Nós estamos lutando no Senhor Jesus e estamos aguardando a pátria superior prometida por Deus. Então, vale a pena prosseguir e caminhar como Abraão. Pessoas estão frustradas, decepcionadas, desiludidas. Realmente o mundo mudou muito. E para muito pior. E as pessoas estão desiludidas porque lançaram as suas esperanças para este mundo e para esta vida enquanto peregrino. Abraão, ele lançou totalmente os seus olhos, as suas expectativas para a cidade a qual ele aguardava. E diz o texto, ela tem firmes fundamentos e esta cidade, Deus é o seu arquiteto e construtor. Lance as suas esperanças nela. E ele aguardou. Abraão aguardou essa cidade antes dos profetas mencionarem. Ele aguardou esta cidade antes dos apóstolos profetizarem e falarem sobre ela. E dela falarem, diz o texto, pela fé ele aguardou com expectativa. E eu concluo com o versículo de número 13. Versículo de número 13 vai nos dizer que estes peregrinos do Senhor, e aqui está a conclusão, morreram na... Vamos ler o versículo 13 para a gente terminar? Vamos ler, meus irmãos? Todos estes... Mais uma vez bem forte, todos estes morreram na fé. Prossiga. Concluo, meus irmãos, eles morreram confessando. Eles morreram confessando. Que eram o que mesmo? Peregrinos. Eu não tenho compromisso com este mundo. Eu sou peregrino. E uma coisa interessante, que eu concluo aqui. Você não vai desanimar. Você não vai desfalecer. Você não vai esmorecer. Se você compreender que você é um peregrino, e que há uma pátria celestial destinado aos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a promessa infalível do Senhor, e lançarmos as nossas expectativas para esta promessa, nós vamos morrer na fé. Se Jesus não voltar daqui a pouquinho, quando acabar o culto, ou amanhã, ou a qualquer momento, antes de nós abotoarmos o paletó de madeira, porque a gente pode abotoar o paletó de madeira a qualquer momento. Já ouviu essa expressão? Mas que morramos na fé. Estes morreram na fé. Não descaíram da fé, prosseguiram firmes na fé em Cristo Jesus. Que assim seja conosco também, porque assim sendo, a Bíblia diz, Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles. Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus destes peregrinos. Deus que eles abraçaram como Deus da sua fé, Deus da sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor que nos fez esse chamado. Saiba que você, e lembre-se, sou forasteiro aqui. Eu já amava esse hino. Já amava esse hino.
De vez em quando eu me pego cantando ele. Cante ele para lembrar. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Então que você possa renovar, dia após dia, as suas forças e possa investir cada vez mais na sua caminhada com Jesus. Tem EBD? Estou lá, estou com os meus irmãos. Tem culto? Estamos lá, glorificando ao Senhor, evangelizar, alimentar a nossa família da palavra de Deus. E enquanto peregrinos, lutar pelos valores do Senhor, mas sabendo que este mundo corrompido, a tendência dele é degenerar.